Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Tentando aqui cumprir a minha promessa de um vídeo curto diário sobre temas da atualidade. Hoje, em homenagem ao tema, pedi aqui à inteligência artificial que criasse para nós esta imagem que combinasse o Trump, evidentemente, com a figura do nosso Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, já que o Alexandre de Moraes está sendo objeto, né, de uma ação nos Estados Unidos, uma ação movida pelo Rumble e também pela empresa do Trump, que é chamada de Trump Media. Eu vou hoje falar um pouco sobre essa ação, para dizer um pouco das coisas que ela envolve. É muito interessante, porque de algum modo parece que o presidente americano, ainda que indiretamente, através da sua empresa, esteja, digamos, demandando, né, esteja acusando um juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro, ou seja, na verdade, ele está acusando ou acionando um órgão do Estado brasileiro, porque quando o Alexandre de Moraes decide, ele decide enquanto, justamente, ministro do Supremo, ou seja, enquanto Supremo, enquanto a mais alta corte brasileira. E isso pode ter desenvolvimentos muito interessantes. Isso tem aparecido na mídia com alguma frequência, porque aconteceu muito recentemente, mas eu percebo que as pessoas não estão entendendo necessariamente todos os detalhes do caso. Eu vou fazer uma explicação tão clara quanto possível, depois vocês me dirão se ela ficou realmente clara, mas, essencialmente, duas empresas americanas, a Rumble, que vocês talvez conheçam. A Rumble é basicamente uma plataforma de vídeos que apareceu como a grande competidora do YouTube. E ela apresentava aos produtores de conteúdo algumas vantagens, algumas promessas que pretendiam, na verdade, proteger esses produtores de conteúdo de algumas armadilhas que se diz por aí que o YouTube contém. O YouTube e talvez outras plataformas também. Vou dar dois exemplos. Há muita gente que desconfia e há material que suporta isso, ao que parece, que o YouTube, por exemplo, derruba o alcance de determinados vídeos ou de determinadas contas, dependendo do conteúdo e dependendo do ponto de vista adotado pelo produtor, pela pessoa que fala, pelo canal, se vocês quiserem. É claro que a gente que está, digamos, por exemplo, como o meu canal aqui, que eu convido vocês a seguirem, a assinarem, a ativar a notificação para saber o que há de novo. Você, de repente, descobre, como produtor de conteúdo ou como dono de um canal, que o seu canal parece alcançar menos gente, ou seja, os seus vídeos tinham um determinado alcance, de repente esse alcance cai pela metade. A cada vídeo postado, você ganhava novos assinantes num número razoável
de repente, esse número cai enormemente, o que pode indicar que o seu vídeo não está sendo oferecido para tanta gente que não é assinante ainda, ou seja, não está sendo oferecido para novos possíveis assinantes. Para quem é digamos, o dono do canal, o produtor do conteúdo, ele não tem muito como saber por que essas coisas acontecem, não tem como saber para quem o vídeo está sendo oferecido, qual é o alcance que ele teria se a plataforma agisse em relação ao vídeo de outro modo. Então, há uma percepção de que as plataformas podem exercer alguma censura dependendo de, essencialmente, a sua política interna. Quer dizer, uma plataforma pode dizer qual é a linha política que ela quer seguir ou que ela quer ver defendida e, de repente, se você conversa com essa linha, você tem maior exposição. Se você não conversa, você tem menor exposição. E você não tem nenhum controle sobre isso, porque só quem poderia ter consciência, entre aspas, da política é a própria plataforma, são os próprios dirigentes da plataforma, e você não tem remédio, você não tem recurso contra uma limitação, por exemplo, do seu alcance. Como eu digo para vocês, eu senti que algo assim aconteceu com o meu canal, mas realmente eu não posso saber por que o alcance tem sido menor ou por que eu tenho adquirido, digamos, menos seguidores. Agora, além do controle, digamos, de uma possível censura, que na verdade decorre dessa regulamentação secreta, na verdade, uma regulamentação que não é acessível ao público, ela fica na mão da plataforma. Você pode dizer, quero escapar, digamos, dessa plataforma, quero ir para um outro lugar. Além disso, além dessa regulamentação secreta, você tem, provavelmente, isso é o que dizem os estudiosos das redes, né? Que, na verdade, como essas plataformas funcionam com base em algoritmos, e esses algoritmos têm algo de um autoaprendizado, às vezes nem mesmo a empresa tem o controle total do que está acontecendo com os vídeos ou com os materiais, com os conteúdos produzidos e colocados na plataforma, porque, por assim dizer, o algoritmo ganha vida própria e faz avançar determinados conteúdos, pode restringir outros conteúdos. O YouTube também foi acusado algumas vezes, pelo menos, assim como outras plataformas, de, por exemplo, suspender a monetização de determinados vídeos ou de determinados canais, até mesmo de encerrar e tirar da plataforma todos os vídeos de determinados canais, interrompendo, portanto, a parte comercial da operação, né, impedindo que os canais ganhassem dinheiro, entre aspas, e que, dizem alguns, teria até condicionado a volta da monetização a um ajuste do discurso ou do conteúdo. Então, eu vi, por exemplo, muita gente mudar de plataforma e passar a usar o Rumble como a principal opção. Então, isso é para que a gente saiba quem é o Rumble e por que o Rumble ficou, digamos, ganhou relevância
enquanto um canal, entre aspas, alternativo, especialmente alternativo ao YouTube, e que o Rumble se vende como um lugar em que não há qualquer restrição à liberdade de opinião. Eles, portanto, não censurariam nada, e por isso mesmo virou atrativo para pessoas que queriam, digamos, dizer coisas ou limítrofes ou contra o mainstream, né? Tanto na esquerda quanto na direita, talvez mais na direita do que na esquerda, mas para muita gente que teve problemas com as plataformas, era censurada ou que perdeu a monetização, eles passaram aí para o Rumble, onde, em princípio, o Rumble não teria um princípio, digamos, como é propagado hoje pelo Twitter, pelo X, antigamente Twitter, que é assim, nós prezamos pela liberdade de expressão e, portanto, não vamos controlar conteúdo aqui. Então, quem está entrando com a ação contra o Alexandre de Moraes é o Rumble, tá? Mas em parceria com a empresa Trump Media Corporation lá, que é a empresa do Trump que tem que mantém, né, a plataforma dele de comunicação que ele fez justamente para competir com o Twitter lá atrás, quando o Twitter baniu o Trump. Ele fez uma rede chamada Truth Social ou alguma coisa assim, que é mantida sob, digamos, o guarda-chuva dessa empresa. E essa rede do Trump usa a plataforma Rumble para veicular os vídeos. Quando tem vídeos, ela usa a Rumble para veicular os vídeos. Então, por essa razão, as duas empresas juntas entraram com ação contra o Alexandre de Moraes. Agora, o Alexandre de Moraes, pelo que eu entendi, tendo lido toda a demanda, nunca decidiu nada diretamente contra a Truth Social ou contra a Trump Media. Ele tomou decisões que atingiam o Rumble, né, a plataforma Rumble. Especificamente, ele tinha ordenado que a plataforma encerrasse as contas de determinadas pessoas, uma especialmente, não permitisse a reabertura de contas ligadas a essa pessoa e não veiculasse na plataforma esses vídeos dessas contas que ele proibiu. Como o Rumble não tem uma representação direta aqui no Brasil, não tem uma empresa filial aqui no Brasil, ele cobrou da empresa que estabelecesse aqui uma representação, que ela contratasse alguém para representá-la aqui, para receber as ordens judiciárias, né, brasileiras e para ser responsável pelas multas que seriam cabíveis, multas diárias, caso o Rumble não cumprisse as decisões do Alexandre de Moraes. Então, basicamente, só para a gente entender como é que isso funciona, obviamente o Alexandre de Moraes está dizendo para a empresa que determinadas pessoas são acusadas de alguns crimes aqui ou são investigadas no Brasil e o conteúdo delas não pode trafegar pelas redes sociais. Ele comanda, então, que o Rumble não permita que essas pessoas tenham contas e publiquem ali seus vídeos. Se a empresa não obedecer, e ela poderia muito bem dizer: eu não tenho empresa no Brasil, não tenho filial no Brasil, não tenho representação no Brasil. Então, sim, estou nos Estados Unidos
não tenho por que obedecer às ordens do juiz brasileiro. Qual é o castigo que a plataforma pode receber? É que o judiciário brasileiro tem poder para impedir que o Rumble atue no Brasil. Se vocês tentarem entrar agora, vocês verão que a plataforma está travada. Eu já tentei abrir conta e já percebi que não havia como no Brasil, pelo menos há uns dias atrás. Hoje eu fui fazer o teste e parece que ela não funciona mesmo. Ou seja, o Brasil tem o poder, um judiciário brasileiro tem o poder de impedir que o Rumble funcione no Brasil. Tá? Então, em outras palavras, o Rumble pode desobedecer às decisões do Alexandre de Moraes sem mais, desde que esteja disposto a não ter presença no Brasil. Quer dizer, aqui não há ninguém aqui no Brasil assista aos canais do Rumble. Isto, evidentemente, para eles seria um problema, mas poderia ser um preço que eles poderiam talvez querer pagar. O que eles tentaram achar como solução entrando com a estação? E com eles está de carona a empresa do Trump. Isso é muito importante, porque, bem ou mal, a empresa do Trump é do Trump, e o Trump é hoje presidente dos Estados Unidos. Então, o fato da empresa dele pegar carona na ação do Rumble, ou deles entrarem juntos, é muito significativo para o que pode acontecer no futuro. Mas, basicamente, o que eles estão dizendo é, ao nos proibir de abrir estas contas, ao proibir a gente de veicular os conteúdos dessas contas ou dessas pessoas, ele não está me proibindo apenas de passar esse conteúdo no Brasil, ele está nos proibindo de ter essas contas em qualquer lugar do mundo, e mesmo nos Estados Unidos, e de veicular os conteúdos até mesmo nos Estados Unidos. Tá? Porque eles dizem que separar os servidores e fazer com que determinados conteúdos ou contas funcionem apenas nos Estados Unidos e não em outros lugares do mundo, entre eles o Brasil, isso seria problemático, difícil, criaria problemas de funcionamento para eles. Então, basicamente, eles entraram com a ação na Flórida, tentando convencer o juiz. Isso está em primeira instância, depois pode ser que vá à frente e dure um certo tempo, mas pedindo que o juiz americano considere, declare que as decisões do Alexandre de Moraes não devem ter efeitos nos Estados Unidos porque violariam princípios da Constituição americana, leis federais americanas e até mesmo leis estaduais da Flórida. E essas leis teriam todas elas a ver com a liberdade de expressão, com a proibição da censura, com a regulamentação das redes sociais. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é que as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes aqui no Brasil estão tendo efeitos extraterritoriais, quer dizer, efeitos que vão além do território brasileiro e vão alcançar o território americano, que é justamente o lugar onde essas empresas estão presentes. Então, eles vão reclamar basicamente desse efeito extraterritorial. É claro que aqui quem acompanha um pouco mais questões de direito sabe que os Estados Unidos são campeões em tomar decisões nos seus tribunais ou fazer leis que têm esses efeitos extraterritoriais para o resto do mundo. Eles não se incomodam absolutamente com isso, mas aqui a reclamação é de que a decisão do Alexandre de Moraes, as decisões dele, estão afetando o comportamento dessas empresas nos Estados Unidos e que o juiz deve se
insurgir contra isso, o juiz americano, declarar que essas decisões não têm efeito nos Estados Unidos, não podem ter efeito nos Estados Unidos. Pedem também que esse juiz decida liminarmente, certo? Que nenhuma decisão do Alexandre de Moraes poderá pretender ser aplicada nos Estados Unidos e pedem que o tribunal, digamos, intime o Alexandre de Moraes a não tomar decisões dessa natureza contra essas duas empresas. Qual é um obstáculo muito importante para essa ação das empresas americanas? É um obstáculo de direito internacional. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele é uma pessoa física, mas ele está agindo quando toma essas decisões enquanto ministro da Suprema Corte brasileira, ou seja, ele funciona enquanto órgão do governo brasileiro, enquanto braço do Estado brasileiro. E há um princípio de direito internacional que diz que você não pode julgar um Estado estrangeiro, não pode julgar os órgãos desse Estado diante dos seus tribunais. Por quê? Porque os Estados são igualmente soberanos. Um tribunal americano não teria poderes para julgar o Brasil e seus órgãos. Um tribunal brasileiro não teria poderes para julgar os Estados Unidos e seus órgãos. Para convencer o juiz de que eles podem entrar com essa ação contra o Alexandre de Moraes, eles estão dizendo que o Alexandre de Moraes agiu enquanto pessoa física. Por quê? Porque ele teria extrapolado os poderes que decorrem da sua posição de juiz da Suprema Corte e teria agido por outros interesses que não a da instituição. Esse é um argumento razoavelmente frágil, porque você pode querer discutir a correção das decisões do Alexandre de Moraes, mas você faria isto diante do direito brasileiro. Não sei como é que um tribunal americano vai poder decidir se um juiz brasileiro excedeu-se nas suas decisões ou não, se ele excedeu os poderes que tinha de fato. Mas, para poder garantir que o tribunal aceite esta ação, para garantir que o tribunal diga ser competente para julgar esta ação, eles tentam convencê-lo de que o Alexandre de Moraes estava agindo como pessoa física e não como ministro do Supremo. Eles invocam várias leis, como eu falei, a Constituição, leis federais e leis estaduais, para dizer o que estava sendo violado e o que eles iriam pedir, certo? E aí eles vão dizer que, além do Alexandre de Moraes ter tomado decisões que tinham esses efeitos extraterritoriais e que redundavam em censura a empresas e a pessoas que estavam nos Estados Unidos, eles vão dizer que o que deixa claro, digamos, o comportamento ou a intenção, a má intenção do Alexandre de Moraes, é que há canais de colaboração jurídica, de cooperação jurídica entre os estados, inclusive entre Brasil e Estados Unidos, dos quais o Alexandre de Moraes teria que ter feito uso se ele queria realmente que as coisas acontecessem nos Estados Unidos, e se ele quisesse que isso acontecesse de modo legal, ele teria que se valer desses instrumentos de cooperação jurídica, judiciária, para pedir que os tribunais americanos agissem e vice-versa, esperar as respostas deles. Ou seja, eles dizem que o Alexandre de Moraes tentou desviar desses mecanismos de cooperação, porque justamente ele saberia, segundo eles, que ele estava agindo, digamos, com excesso de poder ou ilegalmente. Muito interessante na ação, e é por isso que eu digo que aqui essa ação tem algo de mais interessante do que só o fato de
ser uma ação internacional sobre o funcionamento das plataformas e das redes sociais envolvendo um juiz do Supremo. Tem algo que vai além, porque justamente faz a conexão com o Trump e nos argumentos dos advogados, eles falam durante um bom tempo daquilo que o J.D. Vance, o vice-presidente americano, falou na conferência de segurança de Munique na semana passada, em que ele deu aquela lavada nos representantes dos países da Europa, e em vez de falar sobre segurança, sobre Ucrânia, sobre necessidade de se armarem, de bancarem a própria defesa, etc., ele falou essencialmente de liberdade de expressão e disse que os aliados dos Estados Unidos, ou seja, os europeus, estavam tendendo a violar, digamos, os princípios comuns do Ocidente, que falavam da liberdade de expressão, etc. Ou seja, ele estava querendo dizer para eles que esses países estavam tendendo a uma censura de um discurso mais próximo à direita, mais próximo, digamos, ao pessoal que dialoga com o Trump, se vocês quiserem. Então, o uso desse argumento foi muito interessante, mas mais interessante do que isso foi a referência que os advogados fizeram, e ela foi uma referência mais longa, eles se referiram em detalhes a uma ordem executiva do Trump, em que ele fala do tema da extraterritorialidade, né? E ele diz, eles comparam o comportamento do Alexandre de Moraes enquanto membro de um tribunal brasileiro com aquele comportamento do Tribunal Penal Internacional que tanto incomoda o Trump, tanto vem incomodando os Estados Unidos e Israel, mas vem incomodando os Estados Unidos não só o Trump, desde a época do Biden e antes disso, mas agora está incomodando especialmente, e o Trump tomou nessa ordem executiva ou instituiu várias medidas que seriam tomadas contra os funcionários e os juízes do Tribunal Penal Internacional, na medida em que, diz ele, esse Tribunal Penal Internacional está tendendo a agir extraterritorialmente, querendo julgar americanos por coisas que os americanos não aceitaram ou que os Estados Unidos não aceitaram, por crimes que teriam sido cometidos por americanos ou por aliados dos americanos em vários lugares do mundo. Isso diz respeito, é claro, aos israelenses, quando se fala dos aliados, e diz respeito aos americanos, porque agora, inclusive, há grupos de direitos humanos nos Estados Unidos pedindo para o Tribunal Penal Internacional julgar o Biden e seus secretários em relação à cumplicidade nos crimes de guerra cometidos em Gaza por Israel. Então, aqui o que há de muito interessante é que a ordem executiva, que é um decreto do presidente, tem um endereço certo, que é o TPI, o Tribunal Penal Internacional, mas quando esses advogados estão fazendo referência a isto, eles dizem, essencialmente, o presidente está impondo sanções, impondo bloqueio de bens, impondo restrição de viagem aos funcionários e juízes do TPI. Os advogados dizem, nós não estamos pedindo isso em relação ao Alexandre de Moraes, mas isto é agora, por enquanto, né? Então, nisto, eles dizem não é a mesma coisa, mas tem algo parecido, que é esse comportamento que tem efeitos extraterritoriais que atingem os Estados Unidos, quando os Estados Unidos não se comprometeram com aqueles efeitos, ou com aquelas leis, ou com aquelas decisões. Então, isto deixa entender que talvez, ainda mais quando isso envolve uma empresa do próprio Trump, ou seja, como se o Trump estivesse entrando com uma ação contra
o ministro do Supremo, a gente pode imaginar que, se esse tribunal reconhecer que ele tem competência para julgar o caso e der ordens para o Alexandre de Moraes fazer ou deixar de fazer alguma coisa, que, se ele se insurgir contra isso, não há impedimento, em princípio, para que, por exemplo, o Trump, em algum momento, decida impor bloqueio de bens, restrição de viagem, sanções contra a figura do Alexandre de Moraes. É um caso muito interessante juridicamente, tecnicamente, tem uma relevância política que pode virar muito, muito grande, inclusive porque a gente nunca sabe para onde vão as coisas nos Estados Unidos nesses tempos. E, é claro, toca um tema que é um tema crucial do nosso tempo, que diz respeito a quem pode e quem consegue regular as plataformas e as redes sociais. Os estados se sentem um pouco impotentes diante disso, ainda que o comportamento do Moraes mostre uma certa potência, porque, no final das contas, você pode tirar o Rumble do ar no Brasil, certo? Mas, por outro lado, você percebe que um Rumble sem ter presença no Brasil pode pretender, a partir dos Estados Unidos ou de qualquer canto do mundo, mandar o seu conteúdo para todos os lugares do mundo sem ser controlado por todos os estados do mundo. E mais, enquanto praça comum, enquanto praça pública, enquanto lugar de diálogo e de debate, quem, na verdade, controla o que é dito, o que é censurado, o que pode ser monetizado, o que não pode, nesse mundo em que a gente vive, a pergunta é: será que as plataformas não têm um poder excessivo, já que misterioso para todos nós, e talvez misterioso até mesmo para os donos da empresa, em alguma medida, certo? Então, hoje é um tema mais técnico. Convido vocês mais uma vez a se inscreverem, a ativarem as notificações, façam seus comentários, suas críticas. E hoje é terça-feira 25, amanhã, quarta, 26, eu farei uma live, aí sim, mais longa, respondendo a perguntas, mas falando, sobretudo, da figura do Hassan Nasrallah, que era secretário-geral do Hezbollah, cujo funeral se deu no domingo, falar sobre ele, falar sobre o Hezbollah, um pouco da história, um pouco do que inspirava essa pessoa e esse grupo, e o que a gente pode esperar para a região. Então, quem tiver interesse, nos vemos amanhã. Boa noite e obrigado.